Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo tumultua o sinédrio. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhes bofeteassem na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá parede caída, pois tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Nota de rodapé 1. Ananias era filho de Nebedeu, exerceu as funções de sumo sacerdote de 47 até 59 depois de Cristo. Ficou conhecido na história por sua crueldade e violência. A condenação profética de Paulo cumpriu-se no ano 66 depois de Cristo, quando Ananias foi assassinado brutalmente pelo seu próprio povo, sicários, por dar apoio a Roma. Paulo revela em seu discurso que o cristianismo tem suas raízes doutrinárias no judaísmo verdadeiro e puro, porquanto a fé cristã é o cumprimento da esperança messiânica defendida pelos antigos e fiéis fariseus. Paulo usa uma expressão de Jesus, Mateus 23, 27, Ezequiel 13, do versículo 10 ao 12, para anunciar a falsidade da liderança religiosa que imperava no Sinédrio, STF, o Supremo Tribunal dos Judeus. Os que estavam ao redor exclamaram: Como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: Eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote, afinal está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Nota de rodapé 2. Alguns teólogos entendem que Paulo faz uma referência à sua dificuldade visual. Atos 9, versículo 8, versículo 17, versículo 18. Atos 14, versículo 9, Gálatas 4, versículo 15, Gálatas 6, versículo 11. Outros acreditam numa ironia paulina. Um verdadeiro sacerdote não daria semelhante ordem. Êxodo 22, 28, Mateus 5, versículo 10 ao 44, Mateus 26, versículo 67. O Sinédrio era dirigido por dois grandes partidos políticos, os saduceus, grupo minoritário, mas de grande influência, pois abrigava a elite econômica e cultural dos judeus. Eles não acreditavam na existência dos anjos ou de espíritos, tampouco na ressurreição. Mateus 3, 7, Marcos 2, 16, Lucas 5, 17. Os fariseus representavam o partido do povo e daqueles que buscavam obedecer à lei e às suas ordenanças em todos os sentidos, muitas vezes de forma exagerada e apenas exterior. Acreditavam na intervenção dos anjos, no anjo do Senhor, nos espíritos, na ressurreição da alma para a vida eterna. Em Atos 23, 9. Demonstram a tolerância de Gamaliel, Atos 5, 33. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir estas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve, então, muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Diante disso,
A discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levaram para a fortaleza. Jesus aparece outra vez a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém. Deverá, de igual modo, testemunhar em Roma." Nota de rodapé 3. A expressão original grega aqui traduzida por ao lado transmite literalmente a ideia de que Jesus ressurreto apareceu em pé logo em cima de Paulo. Nos principais momentos de crise, Paulo recebeu a companhia encorajadora da pessoa do Senhor ressurreto, garantindo-lhe que sua missão seria cumprida cabalmente, pois assim era a vontade de Deus. Atos 9:4, Atos 16:9, Atos 18:9, Atos 22:18, Atos 23:11, Atos 27:23. Os judeus tramam matar Paulo. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte dessa conspiração. Nota de rodapé 4. O juramento desses 40 assassinos, zelotes que mais tarde provocariam uma grande revolução contra Roma, pode ser visto como um símbolo vivo do anátema maldição assumido pela nação de Israel quanto à morte de Jesus Cristo. Mateus 27, versículo 25. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: "Fizemos um juramento, sob pena de maldição, de não provarmos alimento algum até matarmos a Paulo. Agora, portanto, juntamente com o sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão sobre o seu caso. Assim, estaremos preparados para matá-lo, antes que consiga chegar até aqui." Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo desta trama. Dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: "Leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe." Tomando-o, pois, conduziu-o ao comandante e lhe declarou: "O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem algo importante a revelar-te." Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: "O que tens para me dizer?" Ao que ele revelou: "Os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenasse a Paulo descer ao sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento." Então, o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que lhe havia revelado aquilo. Em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhes: "Preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia, ainda essa noite às 9 horas. Nota de rodapé 5. As precauções especiais tomadas pelo tribunal revelam o clima de tumulto e revolta que se instalou na cidade por conta dos sucessivos julgamentos de Paulo. A expressão literal em grego usada aqui para determinar as horas é a hora terceira, que corresponde às 9 horas da noite, no sistema horário ocidental. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nestes termos. Nota de rodapé 6. Cláudio manda que alguns cavalos sejam preparados para a viagem de volta de Paulo e seus companheiros de missão.
Lucas Aristarco. Félix foi o primeiro escravo liberto a chegar a ser governador de uma província romana. Mandaram um acusado para um tribunal superior e exigiam a carta de esclarecimento, conhecida em latim como Elogium. A carta de Cláudio a Félix. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei. Assim que soube que era um cidadão romano. Nota de rodapé 7. Cláudio Lísia age com a típica sutileza e astúcia da maioria das autoridades públicas. Procura lançar a responsabilidade pelo tumulto na cidade e pela situação polêmica de Paulo sobre os judeus. Veja Gálio, em Atos 18, do versículo 14 ao 15. Para fazer uma boa imagem perante o governador, ele modifica ligeiramente os fatos a seu favor. Afinal, o comandante Cláudio não ficou sabendo sobre a cidadania romana de Paulo, a não ser quando já estava pronto para interrogá-lo por meio de torturas e açoites. Atos 21, versículo 38, Atos 22, versículo 26. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Nota de rodapé 8. Da mesma maneira como ocorreu no desenrolar do julgamento de Jesus Cristo diante de Pilatos. Lucas 23, versículo 4 ao 22. Paulo é reconhecido pelos próprios líderes romanos pagãos como inocente. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso perante ele diante de ti, contra ele diante de ti. E, tomando Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipátride. Nota de rodapé 9. Herodes o Grande havia também construído um palácio que lhe servia de residência enquanto estava em vista à província. Todavia, agora era usado como pretório romano, uma espécie de escritório para negócios oficiais do imperador e para hospedar seus procuradores. Havia pretórios erguidos em Roma, Filipenses capítulo 1, versículo 13, Éfeso, Jerusalém, Cesareia, em várias partes do império, João 18, 28. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: Vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Nota de rodapé 10. Herodes o Grande havia também construído um palácio que lhe servia de residência enquanto estava em vista à província. Todavia, agora era usado como pretório romano, uma espécie de escritório para negócios oficiais do imperador e para hospedar seus procuradores. Havia pretórios erguidos em Roma, Filipenses 1:13, Éfeso, Jerusalém, Cesareia, em várias partes do império, João 18:28. Herodes o Grande foi quem reconstruiu a cidade de Antipátride, nome de seu pai. Era um porto militar e localizava-se a 60 quilômetros de Jerusalém, entre as grandes cidades de Samaria e a Judéia, cuja sede do governo ficava na cidade de Cesareia, cerca de 40 quilômetros de Antipátride.